Capítulo 13. Como transformar uma crise numa oportunidade criadora. Conheço um jovem e grande golfista que jamais conseguiu sequer colocar-se em algum torneio realmente importante. Quando joga só, ou com amigos, ou em pequenos torneios onde os riscos são baixos, seu jogo é impecável. Mas sempre que se inscreve num grande torneio, ele piora sensivelmente. Muitos lançadores de baseball jogam com absoluto controle até que se encontram em alguma situação de grande responsabilidade. Então se atrapalham, perdem o controle, e parecem não ter perícia alguma. Por outro lado, determinados atletas atuam melhor quando sob pressão. A própria situação parece dar-lhes mais força, mais agilidade e mais perícia. Os que se saem melhor nos momentos críticos, por exemplo, John Thomas, da Universidade de Boston, o grande campeão de salto em altura, apresenta quase sempre melhor desempenho nas competições do que nos treinos. Em fevereiro de 1960, Thomas estabeleceu o novo recorde mundial, saltando 2,13 metros no campeonato nacional em recinto fechado. Sua melhor marca nos treinos, até então, havia sido de 2,03 metros. Determinado vendedor pode se engasgar na presença de um cliente importante. Toda sua habilidade desaparece. Outro vendedor, nas mesmas circunstâncias, pode realizar uma grande venda. O desafio da situação parece trazer à tona qualidades que ele normalmente não possui. Há mulheres que são encantadoras e graciosas quando conversam com uma pessoa num pequeno grupo não formal, mas ficam inibidas, sem jeito, apagadas, num jantar de cerimônia ou num grande acontecimento social. Por outro lado, conheço uma senhora que revela todo o seu encanto apenas quando sob o estímulo de uma grande ocasião. Quem com ela jantar a sós nada verá nela de fora do comum. Seu rosto não é dos mais bonitos. Ela é algo melancólica. Mas tudo isso muda quando ela comparece a uma reunião importante. O estímulo do momento desperta e traz à tona qualidades que ela tem em seu íntimo. Seus olhos ganham um novo brilho. Sua palestra é animada e espirituosa. Até seus traços faciais parecem sofrer modificação, a ponto de começarmos a enxergar nela uma criatura realmente encantadora. São numerosos os casos de estudantes que se saem muito bem em suas lições, mas que não conseguem raciocinar durante um exame. Há outros que em nada se destacam durante as aulas, mas que fazem exames magníficos. O segredo dos ases, a diferença que há entre essas pessoas não é alguma qualidade inerente que um tenha e o outro não. É principalmente questão de como uns e outros aprenderam a reagir em momentos críticos. O momento crítico é uma situação que tanto pode nos fazer como nos destruir. Se reagirmos à situação de maneira adequada, a crise pode nos dar força, poder e sabedoria que habitualmente não possuímos. Se reagirmos inadequadamente, a crise pode aniquilar toda a perícia, o controle e a aptidão que normalmente tenhamos. No esporte, nos negócios ou em atividades sociais, o indivíduo capaz de se sair bem numa dificuldade, que atua melhor sob o acicate de um desafio, é invariavelmente aquele que, consciente ou inconscientemente, aprendeu a reagir bem ante situações críticas. Para nos comportarmos bem numa crise, precisamos 1. Adquirir certas aptidões em condições nas quais não sejamos supermotivados. Precisamos praticar sem estar sob pressão. 2. Precisamos aprender a reagir à crise com uma atitude afirmativa, não defensiva. Reagir ao desafio da situação, e não à ameaça dela, e conservamos em mente o nosso alvo positivo. 3. Precisamos aprender a encarar as chamadas situações de crise em sua verdadeira perspectiva, não fazermos de qualquer problema um bicho de 7 cabeças, nem nos comportarmos como se cada pequena dificuldade fosse questão de vida ou morte. Praticar sem pressão. Apesar de aprendermos depressa, nunca aprendemos bem, em situações de crise. Jogue no rio um homem que não sabe nadar, e a própria crise pode dar-lhe o poder de nadar até a margem. Ele aprende depressa e, seja como for, consegue nadar. Mas, assim, jamais aprenderá o suficiente para se tornar um campeão. As braçadas inaptas e defeituosas que usou para se salvar se tornam fixas e ele dificilmente se corrigirá. E por sua inépcia ele corre o risco de perecer numa ocasião de verdadeira crise, em que se veja obrigado a nadar uma longa distância. O Dr. Edward Tolman, da Universidade da Califórnia, psicólogo e especialista no comportamento de animais,
afirma que tanto os animais como os homens formam mapas cerebrais ou mapas cognitivos do ambiente, à medida que aprendem. Quando a motivação não é muito intensa, e não há demasiada crise presente na situação de aprendizado, tais mapas são amplos e gerais. Quando o animal é supermotivado, o mapa cognitivo se torna estreito e restrito. O animal aprende apenas uma forma de resolver seu problema. No futuro, se essa forma única estiver bloqueada, ele se sente frustrado e não consegue descobrir soluções alternativas. Ele cria uma reação única, estereotipada, preconcebida, e tende a perder a habilidade de reagir de maneira espontânea ante uma nova situação. É incapaz de improvisar. Só consegue obedecer a um plano pré-estabelecido. A pressão retarda o aprendizado numa experiência com ratos. O Dr. Tolman verificou que se permitirmos que eles aprendam e pratiquem em condições de não crise, posteriormente apresentarão melhor desempenho numa crise. Por exemplo, permitindo-se que os ratos percorram à vontade e explorem um labirinto quando bem alimentados e com bastante água para beber, eles aparentemente nada aprendem. Mais tarde, porém, quando os mesmos ratos, agora famintos, foram postos no mesmo labirinto, demonstraram ter aprendido muita coisa, pois alcançaram seu objetivo com eficiência e rapidez. A fome defrontou-lhes uma crise à qual souberam reagir satisfatoriamente. Outros ratos, que foram obrigados a aprender o caminho no labirinto sob a pressão de fome e sede, não se saíram tão bem. Haviam sido supermotivados e seus mapas cerebrais se tornaram estreitos. O único trajeto certo para o objetivo se tornou fixo. Bloqueando-se esse caminho, os ratos se tornavam frustrados e tinham enorme dificuldade em aprender novo percurso. Quanto mais intensa for a crise sob a qual aprendemos, menos aprendemos. O professor Jerome Brunner, da Universidade de Harvard, treinou 2 grupos de ratos na travessia de um labirinto, a fim de obterem alimento. Um dos grupos, que não comia há 12 horas, aprendeu o caminho em 6 tentativas. O segundo grupo, que não comia há 36 horas, precisou de mais de 20 tentativas. Exercício contra incêndio ensina a conduta de crise em situação de não crise. Os seres humanos reagem da mesma maneira. Pessoas que precisam sair de um edifício em chamas requerem, para aprenderem a maneira certa de sair, 2 ou 3 vezes mais tempo do que se não houvesse incêndio. Algumas não chegam a aprender. A supermotivação afeta os processos do raciocínio. E o excesso de esforço consciente emperra o mecanismo de reação automática. Alguma coisa semelhante ao tremor de intenção se instala, prejudicando a capacidade de pensar com clareza. Os que conseguiram escapar do edifício aprenderam uma reação estreita e estereotipada. Quando se encontrarem num edifício diferente, ou se as circunstâncias mudarem ligeiramente, eles reagirão na segunda vez tão mal como na primeira. O que acontecerá, porém, se fizermos essas pessoas praticarem exercícios de incêndio quando não há incêndio? Como não existe ameaça, não há excesso de retroações negativas que afetem a clareza do pensamento ou a segurança da ação. Elas deixam o edifício em fila, de maneira calma, eficiente e correta. Após terem ensaiado um determinado número de vezes, podemos estar certos de que se comportarão de igual modo no caso de um incêndio de verdade. Seus músculos, nervos e cérebros memorizaram um mapa amplo, geral e elástico. A atitude de calma e a clareza de raciocínio serão transportadas do exercício para o incêndio real. Afora isso, elas aprenderam um pouco sobre como sair de qualquer edifício em chamas ou enfrentar qualquer alteração nas circunstâncias. Não estão presas a uma reação rígida, serão capazes de improvisar, de reagir espontaneamente, sejam quais forem as condições que se apresentarem. A moral da história é evidente tanto para ratos como para seres humanos. Se nos exercitarmos sem pressão, aprenderemos com mais eficiência e seremos, pois, capazes de nos sair melhor numa situação de crise. Boxe simulado. Para obtermos estabilidade. O antigo campeão mundial Jim Corbett tornou popular a expressão shadowboxing, boxe simulado ou sombra. Quando lhe perguntaram como conseguiu o perfeito controle do jab de esquerda com que derrotou John Sullivan, respondeu que se exercitar em atirar à esquerda a sua própria imagem, num espelho, mais de 10.000 vezes, quando se preparava para a luta. Gene Tunney fez a mesma coisa. Anos antes de enfrentar Jack Dempsey no ringue, lutara mais de 100 vezes com um Dempsey imaginário, na intimidade de seu próprio quarto. Obteve todos os filmes das velhas lutas de Dempsey.
Estudou-os até conhecer todos os movimentos do campeão. Depois praticou o boxe simulado. Fazia de conta que tinha Dempsey pela frente. Quando o Dempsey imaginário usava um determinado golpe, Tunney respondia com o contragolpe adequado. Sir Harry Lauder, o famoso ator e comediante escocês, admitiu certa vez que ensaiaram um ato de vaudeville 10.000 vezes antes de o representar para o público. Lauder estava na verdade praticando o boxe simulado com uma plateia imaginária. Billy Graham fazia sermões a tocos de cipreste, num pântano da Flórida, antes de adquirir a arrebatadora personalidade que o distingue como orador. Quase todos os bons oradores fizeram coisa semelhante. A forma mais comum de boxe simulado para quem pratica oratória é falar com sua própria imagem num espelho. Um homem que conheço enfileira 6 ou 8 cadeiras vazias, faz de conta que vê pessoas sentadas nelas e dirige seus discursos à plateia imaginária. Um exercício tranquilo traz melhor aproveitamento. Alguns atletas treinam na intimidade com o mínimo de pressão possível. Tanto eles próprios como seus treinadores se recusam a permitir a presença de jornalistas e se negam até a distribuir notícias sobre os treinos, com vistas à publicidade, a fim de se protegerem contra o perigo de pressões. Tudo é feito de modo a que os exercícios sejam realizados com a máxima calma e a maior isenção de pressão possíveis. O resultado é que eles enfrentam a crise representada pela competição quase como se fossem destituídos de nervos, sem a menor preocupação com os resultados, mas confiantes em que sua memória muscular executará fielmente os movimentos aprendidos. A técnica do boxe simulado, ou exercício sem pressão, é tão simples, e os resultados são tão espetaculares, que muitos a confundem com alguma espécie de mágica. Lembra-me, por exemplo, uma dama da alta sociedade que havia anos vinha experimentando nervosismo e constrangimento em situações sociais. Após praticar o boxe simulado, ela me escreveu: devo ter ensaiado 100 vezes ou mais uma grande entrance em meu living vazio. Descia para o living, estendia a mão a numerosos convidados imaginários. Sorria e tinha para cada um deles uma expressão agradável, pronunciando as palavras em voz alta. Depois me movimentava entre os convidados, tagarelando um pouco aqui e ali. Ensaiava a maneira de caminhar, sentar e falar com graça e autoconfiança. Não lhe sei dizer como estou feliz, e um pouco surpresa também, pela maravilhosa noite que passei no baile do G. Senti-me serena e confiante. Surgiram várias situações que eu não previra e nem ensaiara e no entanto me surpreendi a improvisar impecavelmente as soluções. Meu marido não tem dúvidas de que o senhor praticou em mim alguma espécie de macumba. O boxe simulado traz à tona a autoexpressão. A palavra expressar significa literalmente manifestar, revelar. A palavra inibir significa restringir, embaraçar, impedir. A autoexpressão é a manifestação, a revelação dos poderes, talentos e aptidões da pessoa. Significa ligar nossa própria lâmpada e deixá-la brilhar. A autoexpressão é uma reação afirmativa. A inibição é uma reação negativa. Ela sufoca a autoexpressão, apaga ou escurece a nossa lâmpada. No boxe simulado praticamos a autoexpressão sem a presença de condições inibidoras. Aprendemos os movimentos corretos. Formamos um mapa mental que é retido na memória. Um mapa amplo, geral, elástico. Então, ao termos que enfrentar uma crise na qual esteja presente uma ameaça de verdade, ou um fator inibidor, teremos aprendido a agir de maneira calma e correta. Há em nossos músculos, nervos e cérebro um transporte do treinamento para a situação real. Além disso, pelo fato de nosso aprendizado ter sido tranquilo e isento de pressão, estaremos aptos a nos portar à altura da situação, improvisar e agir espontaneamente. Ao mesmo tempo, nosso boxe simulado estará construindo uma autoimagem em que nos vemos agindo de maneira correta e vitoriosa. A lembrança dessa autoimagem bem-sucedida contribui também em que nos vemos agindo de maneira correta e vitoriosa. O tiro simulado é o segredo da boa pontaria. Os novatos na prática do tiro verificam que quase sempre são capazes de segurar a arma com absoluta imobilidade, enquanto não procuram atirar. Quando apontam a arma descarregada a um alvo, a mão permanece firme. Mas quando, com a arma carregada, procuram fazer um tento, surge o tremor de intenção. O cano da arma sobe e desce, vai para frente e para trás, mais ou menos como acontecia com a mão do leitor quando tentava enfiar uma agulha. V. Capítulo 2.
Os bons instrutores de tiro são quase unânimes em preconizar bastante tiro ao alvo simulado para corrigir essa dificuldade. Com calma e deliberação o aluno aponta, engatilha e atira num alvo pregado à parede. Com calma e deliberação presta atenção em como segura a arma, se ela está inclinada ou não, se ele não está fazendo muita pressão no gatilho. Adquire bons hábitos, calmamente. Não há aí tremor de intenção porque não há excesso de cuidado, nem de preocupação com os resultados. Após fazer alguns milhares desses tiros a seco, o novato verifica que já é capaz de segurar a arma carregada, e até mesmo atirar, sem deixar de manter a mesma atitude mental, e executando os mesmos movimentos calmos e deliberados. Meu amigo aprendeu a atirar em codornas de maneira mais ou menos semelhante a essa. O ruflar das asas e o grito da codorna quando levantava voo, e a ansiedade dele com o resultado, ou seja, supermotivação, faziam com que ele errasse quase todos os tiros. Em sua seguinte caçada, e após ter aprendido sobre o boxe simulado, levou consigo, no primeiro dia, uma espingarda descarregada. Não havia razão para ficar agitado, uma vez que não podia atirar. Quem leva uma espingarda sem balas não tem motivos para supermotivação. Naquele dia alvejou umas 20 codornas. Depois dos primeiros 6 tiros, todo o seu nervosismo e ansiedade se dissiparam. Seus companheiros temiam que ele tivesse perdido alguns parafusos. Mas ele se redimiu no dia seguinte, após matar suas primeiras 8 codornas, tendo abatido um total de 15 aves com apenas 17 tiros. O boxe simulado ajuda-nos a acertar na bola. Não faz muito tempo, visitei num domingo um amigo que mora num subúrbio de Nova York. Seu filho de 10 anos sonhava tornar-se um astro de basebol. A posição dele era correta, mas não conseguia acertar na bola. Cada vez que seu pai lhe atirava a bola através do quadrilátero, ele se enrijecia, e a errava por mais de 20 centímetros. Resolvi fazer alguma coisa. Você está tão ansioso por acertar na bola, e com tanto medo de errar, que nem a consegue ver com clareza, disse-lhe. Essa tensão e ansiedade interferiam com a visão e os reflexos do garoto, os músculos do braço não executavam as ordens do cérebro. Nos próximos 10 arremessos, aconselhei, não tente acertar na bola. Não tente nem um pouquinho. Conserve o bastão no ombro. Mas observe a bola com todo cuidado. Fixe os olhos nela desde que sai da mão de seu pai até passar por você. Mantenha-se calmo, com os músculos soltos, e apenas observe a bola passar. Depois que ele fez 10 experiências dessas, eu disse, agora observe a bola passar, mantenha o bastão no ombro, mas faça de conta que vai girar o bastão de maneira que ele acerte na bola, com firmeza e em cheio. A seguir aconselhei-o a que continuasse a se sentir da mesma maneira, a observar a bola atentamente, e a deixar que o bastão girasse e desse na bola, sem qualquer preocupação em atingi-la com força. Ele acertou na primeira tentativa. Após ter acertado, assim, uns golpes fáceis, atirava já a bola a meio quilômetro de distância. E eu conquistei um amigo para sempre. O vendedor que se exercitava em não vender. Você pode usar a mesma técnica para acertar na bola em vendas, no ensino, ou na direção de um negócio. Um jovem vendedor me consultou queixando-se de que esfriava sempre que tinha de visitar um novo cliente. Seu grande problema era a incapacidade de refutar as objeções do cliente. Quando o cliente levanta uma objeção, ou quando critica meu produto, não acho o que dizer naquele instante. Posteriormente, me ocorrem várias maneiras satisfatórias de responder à objeção. Falei-lhe a respeito do boxe simulado e do menino que aprendeu a acertar na bola deixando que ela passasse enquanto mantinha o bastão no ombro. Ponderei que para acertar na bola de basebol, ou para raciocinar depressa, precisamos de ter bons reflexos. Nosso mecanismo de êxito automático deve reagir de maneira adequada e automática. Excesso de tensão, de motivação, ou de ansiedade em relação aos resultados enterram o mecanismo. Você mais tarde se lembra de respostas apropriadas porque está calmo e a pressão se desfez. Seu problema é que você não está reagindo com rapidez e espontaneidade às objeções que o cliente apresenta. Em outras palavras, não está acertando nas bolas que ele lhe atira.
Recomendei-lhe antes de tudo que praticasse um certo número de entrevistas imaginárias, entrar no escritório, apresentar-se ao cliente, expor sua mensagem de vendas, depois imaginar todas as objeções possíveis, por absurdas que parecessem, e respondê-las em voz alta. A seguir, devia ensaiar com o bastão no ombro, com um cliente de verdade. Devia entrar com a espingarda descarregada, no tocante ao seu objetivo e intenções. A finalidade dessa entrevista não seria vender, ele devia se conformar em sair sem o pedido. Seria fazer um treino com o bastão no ombro, com a espingarda descarregada. Nas próprias palavras do meu jovem consulente, esse boxe simulado teve o efeito de um passe de mágica. Quando estudante de medicina, eu praticava o boxe simulado operando em cadáveres. Esse treino isento de pressão me ensinou muito mais do que mera técnica. Deu ao futuro cirurgião calma, deliberação, clareza de raciocínio, porque praticara essas qualidades em condições que não eram de vida ou morte. Como fazer seus nervos trabalharem para você? A palavra crise vem de uma raiz grega que significa literalmente decisão ou ponto de decisão. A crise é a bifurcação no caminho. Um ramo encerra a promessa de melhores condições, o outro, de condições piores. Na medicina, a crise é um ponto crítico, onde o paciente ou piora e morre, ou melhora e sobrevive. Toda situação de crise tem, pois, duas saídas. Mas se pudermos manter uma atitude ativa, reagir de maneira positiva em vez de negativa ante as ameaças e crises, a própria situação pode atuar como estímulo para a liberação de forças latentes. Há alguns anos, os jornais noticiaram o caso de um negro gigantesco que fez o que 20 homens e 3 carros-socorro não conseguiram. Deslocou a cabina metálica de um caminhão, amassada num desastre, e libertou o chofer, que estava preso entre os destroços. Arrancou fora, com as mãos nuas, o pedal de freio, em que estavam entalados os pés do motorista. E apagou, com as mãos, as labaredas que se espalhavam no chão da cabina. Posteriormente, quando o gigante foi localizado e identificado, verificou-se que não era propriamente um gigante. Charles Dennis Jones tinha 85 m de altura e pesava uns 100 quilos. Sua explicação para o fato extraordinário: odeio o fogo. 14 meses antes, sua filhinha de 8 anos perecera queimada no incêndio que lhe destruíra a casa. O homem não sabe do que é capaz. Reader's Digest, outubro, 1952. Conheço um homem de compleição franzina, que com as mãos nuas conseguiu, não se sabe como, tirar o piano de dentro de sua casa, descer com ele 3 degraus, fazê-lo subir numa guia de 10 centímetros de altura, e levá-lo para o meio do gramado, quando o prédio estava pegando fogo. Haviam sido necessários 6 carregadores para pôr aquele piano na casa. Mas um homem que nada tinha de robusto, sob o estímulo da excitação e de uma crise, removeu-o sozinho. 2. A crise traz força. O neurologista J. de Fielde realizou extensos estudos sobre os poderes extraordinários, físicos, mentais, emocionais e espirituais, que ocorrem em auxílio de homens e mulheres comuns, nos momentos de crise. É maravilhoso como o poder salta em nosso auxílio em qualquer ocasião de emergência, diz ele. Vivemos vidas tímidas, fugindo de tarefas difíceis, até que somos forçados a enfrentá-las, e imediatamente parece que liberamos as forças invisíveis. Quando temos de fazer face ao perigo, vem a coragem. Quando as atribulações nos submetem a longos sofrimentos, descobrimos possuir a força necessária para suportá-los, ou quando o desastre traz afinal a ruína que tanto temíamos, sentimos sob nós, a nos sustentar, uma força como a dos troncos gigantes. A experiência comum nos ensina que quando se exigem de nós ingentes sacrifícios, se aceitamos sem temor o desafio e confiantemente expandirmos nossa força, todo perigo ou dificuldade traz consigo sua própria força. Como são teus dias, assim é a tua força. O segredo está na atitude que se resume em aceitar sem temor o desafio e confiantemente expandir nossa força. Significa isto manter uma atitude positiva, dirigida para um objetivo, em lugar de uma atitude defensiva, vacilante ou negativa. Não importa o que aconteça, estou pronto para enfrentar e resolver a situação, e não, faço votos para que nada aconteça. Tenha em mente o seu objetivo. A essência dessa atitude positiva está em permanecermos orientados para um objetivo. Não perca de vista seu alvo positivo. Você pretende atravessar a crise para atingir o seu objetivo.
Mantenha seu alvo positivo original, e não deixe que a situação de crise desvie você para objetivos secundários desejo de fugir, evitar, ocultar-se. Ou, nas palavras de William James, sua atitude deve ser de luta e não de medo ou de fuga. Se assim procedermos, a própria situação de crise atua como estímulo que libera força adicional, para nos ajudar a alcançar o objetivo. Disse Leck que a finalidade da emoção é trazer reforço, força adicional, e não servir como sinal de fraqueza. Acreditava ele que havia apenas uma emoção básica, a excitação, e que esta se manifesta como medo, cólera, coragem, etc., tudo dependendo de nossos objetivos íntimos na ocasião, isto é, se estamos intimamente preparados para vencer um obstáculo, para fugir dele ou para destruí-lo. O verdadeiro problema não está em dominar a emoção, mas sim na escolha da tendência que deva receber o reforço emocional. Prescott Leck, Self-Consistência Theory of Personality, Autoconsistência, uma teoria da personalidade. Se nossa intenção, nossa atitude objetivo, é avançar, aproveitar ao máximo a situação de crise, e vencer a despeito dela, então a excitação da ocasião reforçará essa tendência e nos dará mais coragem e mais força para avançar. Se perdermos de vista nosso objetivo original, e se nossa atitude objetivo passar a ser a de fugir da crise, contorná-la ou evitá-la, essa tendência de fuga será também reforçada, e experimentaremos então medo ou ansiedade. Não confundir excitação com medo. Muitos cometem o erro de interpretar o sentimento de excitação como sendo medo e ansiedade, e o têm portanto como prova de inadequação. Toda pessoa normal, que é bastante inteligente para compreender as situações em que se encontra, fica excitada ou nervosa logo antes de uma situação de crise. Essa excitação, enquanto não a dirigirmos para um objetivo, não significa medo, coragem, confiança, nem outra coisa qualquer a não ser um acelerado e reforçado suprimento de vapor emocional em nossa caldeira. Não é sinal de fraqueza. É, sim, um sinal de força adicional para ser usada da maneira que quisermos. Jack Dempsey, o grande campeão de boxe, ficava de tal modo nervoso antes de uma luta que não podia sentar-se nem ficar parado. Ele, porém, não considerava essa excitação como sinal de medo. Não achava que devia fugir por causa dela. Ia para frente e usava a excitação para pôr ainda mais dinamite em seus punhos. Artistas veteranos sabem que este sentimento de excitação antes de uma representação é bom sinal. Muitos deles, propositadamente, excitam-se emocionalmente logo antes de irem para o palco. O bom soldado é em geral o que se sente nervoso antes do combate. Muitos amantes do turf fazem suas apostas baseados no nervosismo dos cavalos logo antes de irem para a linha de partida. Os treinadores sabem também que o cavalo que se põe fogoso e animado antes da prova correrá melhor do que habitualmente. O termo animado, aliás, é bom. A excitação que sentimos antes de uma situação crítica é uma infusão de alma, e assim devemos interpretá-la. Não faz muito tempo, encontrei num avião um conhecido que não via há vários anos. No decorrer de nossa conversa, perguntei-lhe se ainda fazia tantos discursos como no passado. Respondeu que sim. Havia, aliás, várias vezes trocado de emprego de modo a aumentar suas oportunidades de falar em público, e agora fazia pelo menos um discurso por dia. Conhecendo seu gosto para a oratória, comentei que ele devia estar satisfeito por ter conseguido um emprego como esse. Sim, respondeu, de certo modo é verdade. Mas por outro lado não tanto. Já não faço tantos discursos bons como antes. Falo agora com tanta frequência que para mim se tornou carne de vaca, e já não sinto mais aquela sensação na boca do estômago que me diz que estou me saindo bem. Há pessoas que ficam tão nervosas durante uma prova escrita que se tornam incapazes de pensar claramente ou até mesmo de segurar o lápis com firmeza. Outros, nas mesmas circunstâncias, ficam estimulados a ponto de se superarem a si mesmos. Sua inteligência funciona melhor e com mais acuidade que de costume. A memória se aguça. Não é a excitação em si que faz a diferença, e sim o modo como é usada. 3. Qual é o pior que pode acontecer? Muitos propendem a ampliar desmedidamente o potencial de castigo ou fracasso contido numa situação crítica. Usamos nossa imaginação contra nós mesmos e vemos montanhas onde há apenas cupinzeiros. Ou então não usamos nossa imaginação para ver o que a situação pode realmente acarretar. Por força do hábito,
E, refletidamente, reagimos como se qualquer ameaça insignificante fosse questão de vida ou morte. Quando nos defrontamos com uma crise de verdade, necessitamos de boa dose de excitação. A excitação, numa situação de crise, pode ser usada com proveito. Contudo, se superestimarmos o perigo ou a dificuldade, se reagirmos a informações falsas, deformadas ou fantasiosas, seremos possivelmente presas de excitação muito maior do que a ocasião exige. Por ser a ameaça muito menor do que esperávamos, não podemos utilizar toda essa excitação apropriadamente. Não podemos nos desfazer dela através de ação criadora. Assim, uma excitação emocional excessiva prejudica em vez de ajudar a realização, pelo simples fato de ser inadequada. O filósofo e matemático Bertrand Russell fala de uma técnica que aplicou em si mesmo, com excelentes resultados, para atenuar a excitação excessiva. Quando alguma desventura o ameaçar, considere seriamente o que de pior poderá acontecer. Após encarar de frente o infortúnio, dê a si mesmo boas razões para pensar que, afinal de contas, a calamidade não seria tão grande. Tais razões sempre existem, pois na pior das hipóteses, nada que possa suceder ao indivíduo tem importância cósmica. Após encarar durante tempo, e com firmeza, a pior das possibilidades, e dizer a si mesmo com muita convicção, bem, isto afinal não teria grande importância, você verá que suas apreensões diminuem extraordinariamente. Pode ser necessário repetir o processo algumas vezes, mas no final, se não receou considerar a pior eventualidade possível, você descobrirá que sua preocupação se esvai inteiramente, vindo em seu lugar uma espécie de euforia. Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, A Conquista da Felicidade. Como Carlyle encontrou coragem? Carlyle, o grande filósofo e historiador escocês, foi testemunha de como este processo modificou seu ponto de vista, que era de um permanente não, para um permanente sim. Achava-se ele numa fase de profunda depressão espiritual. Minha estrela polar se eclipsara, naquele sobrecéu tenebroso não luzia astro algum. O universo era uma gigantesca, morta e incomensurável máquina a vapor, a rolar para frente, em sua inanimada indiferença, para me esmagar membro por membro. Então, no meio dessa bancarrota espiritual, surgiu uma nova maneira de vida. E perguntei a mim mesmo, que receias? Por que, semelhante a um covarde, te queixas e reclamas, te encolhes e tremes? Bípede abjeto. Qual é o pior que te pode acontecer? A morte. Pois bem, a morte, e digamos também que o tormento dos infernos e tudo quanto o demônio e o homem queiram e possam contra ti. Não tens um coração? Não podes suportar o que quer que seja e, como filho da liberdade, ainda que desamparado, calcar aos pés o próprio inferno, enquanto ele te consome? Que ele venha, então, eu o enfrentarei e desafiarei. E enquanto eu assim pensava, uma torrente de fogo como que invadiu toda a minha alma, e eu sacudi de mim, para sempre, o vil temor. Eu era forte, de uma força desconhecida, era um espírito, quase um deus. Desde então, a índole do meu tormento se modificou, já não era medo, nem a lamuriante tristeza, mas indignação e o implacável desafio de olhos de fogo. Th. Carlyle, Sartor Resartus. Russell e Carlyle ensinam-nos, assim, como mantermos uma atitude positiva, autônoma, dirigida para um objetivo, ainda que na presença de ameaças e perigos reais. Fazer de probleminhas bichos de 7 cabeças a maioria das pessoas, entretanto, se resignam a ser desviadas por ameaças insignificantes, quando não imaginárias, que insistem em interpretar como situações de vida ou morte. Disse alguém que a causa mais comum de úlceras do estômago é a transformação de pequenos problemas em bichos de 7 cabeças. A debutante que enfrenta seu primeiro baile pode se comportar como se fosse defender sua vida. Muitas pessoas que vão ser entrevistadas para um emprego agem como se estivessem aterrorizadas. E assim por diante. Esse sentimento de vida ou morte, que muitos experimentam em qualquer espécie de situação crítica, é talvez herança do nosso obscuro e distante passado, quando o fracasso, para o homem primitivo, em geral significava morte. Qualquer que seja sua origem, porém, a experiência que tive com inúmeros pacientes mostrou que esse sentimento pode ser curado, analisando-se a situação de maneira serena e racional. Pergunte a si mesmo, qual a coisa pior que pode acontecer se eu fracassar, ao invés de reagir automaticamente, de maneira cega e irracional?
Que é que você tem a perder? Um exame atento bastará para mostrar que a maioria das chamadas situações críticas de todos os dias não são questões de vida ou morte, e sim oportunidades, seja para progredirmos, seja para ficarmos onde estamos. Por exemplo, o que de pior pode acontecer a um vendedor? Ele ou obterá o pedido, e estará em melhores condições do que antes, ou não o obterá, e não estará pior do que antes de fazer a visita. O candidato a um emprego conseguirá o emprego ou não o conseguirá. Se não o conseguir, estará na mesma posição de antes. A debutante, o pior que pode acontecer é ela permanecer como era antes do baile, relativamente desconhecida, e não chegar a produzir grande comoção nos círculos sociais. Poucas pessoas se compenetram do significado que uma pequena mudança de atitudes, como essa, pode ter. Conheço um vendedor que duplicou seus rendimentos depois que substituiu sua atitude, que era de medo, pânico, e que se resumia no pensamento "tudo depende disto", por outra, consubstanciada nesta frase: "tenho tudo a ganhar e nada a perder". Walter Pidgeon, o conhecido ator cinematográfico, relata como sua primeira apresentação ao público redundou em total fracasso. Ele estava literalmente apavorado. Contudo, entre dois atos, raciocinou com seus botões que já havia mesmo fracassado e, portanto, não tinha mais o que perder, que se naquele instante desistisse de representar seria um completo fracasso como ator. Não havia, pois, razões para ter medo de retornar ao palco. Voltou para o segundo ato calmo e confiante, e fez enorme sucesso. Lembre-se, acima de tudo, que a chave de qualquer situação crítica é você. Pratique e aprenda as técnicas, todas elas muito simples, que delineamos neste capítulo, e, a exemplo de centenas de outras pessoas, aprenderá a fazer com que a crise trabalhe por você, bastando que a transforme numa oportunidade criadora.